Bom dia a todos e todas. Estamos aqui para a nossa aula que continua na unidade 4, com Devir Humano, Valores e Educação, parte 2. Como nós havíamos combinado, esse módulo seria dividido porque entendemos que a questão do valor, a questão da educação e do devir merecem um tratamento um pouco mais alongado. E foi pensando nisso que nós fazemos essa primeira pergunta. Você se considera um ser ético-político? Você já parou para pensar o que significa ser dentro de um contexto social ético e político? Que ações na sua vida cotidiana podem o identificar como um agente ético-político? O que você acha que você faz no seu dia a dia que o identificam como um ser ético-político? Ora, num primeiro olhar, nós podemos dizer o seguinte, já aqui, todo trabalhador empregado no modo sistemático, ele já é um cidadão. Ele, portanto, já é, por si, um agente político. A ação de trabalhar é uma ação política que o identifica como um agente político. Agora, e o estudante menor de idade? Ora, estudar também é um ato de trabalho, é um ato de se elevar no conhecimento. Não é à toa, não é, que nós vamos ter na língua francesa aluno, não é, que se nós fôssemos levar o pé da letra para o português significaria sem luz. No francês, aluno chama-se élève, aquele que está em elevação, a mesma palavra para o verbo elevar. Portanto, nós vamos dizer que o que identifica aquele que estuda como um cidadão ético-político é o ato dele estar se preparando para tornar-se um cidadão no contexto social propriamente dito. Nesse caso, o estudante é aquela pessoa em devir, em construção, aquela pessoa que se eleva, ou, no bom português, o aluno é aquele que deixa a treva, deixa de estar sem luz e encontra-se na luz do conhecimento. Vamos perceber como é, então, que a educação passa a receber, não é, um valor diferenciado nessa construção do devir humano. Ser político, assim, nós vamos dizer que é igual a ser cidadão. Como cidadão, você tem direitos e em relação a esses direitos é igual a todos os homens e mulheres que pertencem ao mesmo Estado. Eu vou parar aqui, né? Me responda aí no seu caderno, fazendo uma anotação, fazendo uma observação. Ele diz aqui que o cidadão é igual a todos os homens e mulheres que pertencem ao mesmo Estado. Mas no Estado, todos são iguais? Essa é a primeira questão que nós temos que colocar. Lógico que não. O Estado, ele é feito de pessoas que podem ser responsabilizadas e de pessoas que não podem ser responsabilizadas. Então, isso aí já é uma desigualdade. Um Estado, se nós formos falar legalmente, ele é feito de pessoas que podem ser imputadas, ou seja, responsabilizadas pelos seus atos, enquanto existem outras que não. Existem outras que precisam ser encaminhadas, educadas para o caminho da responsabilidade, para depois se tornarem, olha aí o nosso tão bom e velho devir, para depois se tornarem, não é, agentes sociais imputáveis e
responsabilizáveis por todos os atos. Aí, você já vai ter aqui, seguindo o nosso slide, já encontra um primeiro valor pelo qual pode valorar a dimensão política do dever humano, a igualdade de direitos. Ora, mas eu insisto, nós temos que considerar que a sociedade, ela não é igual, porque ela é composta de pessoas diferentes. A sociedade, ela é feita de crianças, de homens, de mulheres, de adolescentes, adultos, idosos, de portadores de necessidades especiais e por aí vai. Nós vamos encontrar um cenário extremamente diverso dentro da sociedade. Então, ao falar de igualdade, eu tenho que me perguntar, dentro dessa sociedade, quem são os iguais? Não é? Então, nós vamos ter aí um quadro em que uma parcela da sociedade é igual em direitos. E por essa parcela ser igual em direitos, ela tem que se responsabilizar por aquela que necessita ser tratada como igual, mas que ainda não é igual, né? Vamos ver como é que a gente resolve isso, não é? É através da política. Quando nos referimos ao governo, a atividade de alguns profissionais, olha aqui a palavra alguns profissionais e as reivindicações coletivas e sociais, usamos a palavra política para nos reportarmos a ações que envolvem poderes de decisão e se realizam nas formas institucionalizadas, estados, partidos políticos, organizações sindicais. Tá? Isso aqui está lá na Marilena Chaui. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Que são alguns profissionais, que são algumas pessoas na sociedade que podem se manifestar. Ora, quando nós temos uma sociedade em que a educação básica não está indo bem, não é a criança que vai se manifestar exigindo que o governo dê condições. Porque a criança, ela chegou naquele mundo e encontrou tudo do jeito que era. Ela é o que nós vamos chamar exploradora. Então, o que tiver à frente dela é o que ela vai explorar. Ela não vai ainda questionar. Mas ela tem seus pais, ela tem seus responsáveis, ela tem as pessoas que gostam dela, ela tem a sociedade que deve se responsabilizar pelo desenvolvimento na infância. Não é à toa que nós temos aí o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é verdade? Por que isso? Porque nós, como sociedade responsável e organizada, temos que nos preocupar com o direito e a satisfação e o desenvolvimento adequado das crianças, porque estas crianças são pessoas em desenvolvimento, né? Então, veja bem, eu vou ter que não é a criança que vai reivindicar, são alguns profissionais. Que profissionais é que costumam reivindicar pela melhoria na educação? Geralmente são os professores, mas a minha questão é, a educação é um problema só da classe professoral? Não, nós vamos ter que entender que a educação, ela é uma questão, eu não costumo dizer problema não, eu costumo dizer que ela é uma questão de responsabilidade social. As pessoas que estão no contexto social elaborado, as pessoas que são responsáveis, as pessoas que têm filhos, as pessoas que têm sobrinhos, as pessoas, enfim, que têm relação com criança, seja de que forma for, seja a criança da sua amiga, seja a criança do seu vizinho, mas você sabe da necessidade que aquela criança tem de escola,
de conhecimento, você é responsável pela educação. Então, quando um professor sai e reivindica uma melhoria na educação, ele não deve ser rechaçado pela sociedade, ele deve, na verdade, ser apoiado por todos, porque a educação, ela é uma questão social ampla, ela não é uma questão social de uma classe profissional. Você vai, inclusive, perceber isso na própria LDB, que a LDB não restringe nem ao professor, nem à escola a questão da educação. Ela vai dizer que todos nós, todo cidadão, toda cidadã é copartícipe na ação de educar. Exatamente porque, como nós pudemos ver na aula anterior, a educação, ela toma dois caminhos. Ela tanto é um modo de ensinar e desenvolver uma habilidade, uma competência, quanto ela é formadora do caráter humano. Não é? E o que é, então, política? Disso tudo que nós estamos falando, nós vamos dizer que quando nos referimos à administração de instituições públicas ou privadas, a palavra política é usada para indicar que organizar e gerir uma instituição envolve questões de poder. Não é? Então, toda instituição pública, não é, ou privada, ela é organizada. Vamos falar de novo, vamos seguir de novo com a escola. Não importa se a escola no Brasil é pública ou se ela é privada. Todas elas têm que responder à LDB e ao MEC. Ao MEC, né? E a sua lei máxima, que é a LDB. Então, veja, toda a escola, ela tem que estar submetida a esse quadro. Ela tem que corresponder aos conteúdos, não é? Às diretrizes de base, aos temas transversais, tudo isto se relacionando, se reportando ao governo federal. Não interessa se ela é pública, se ela é privada. E aí nós vamos encontrar aqui a palavra organizar, gerir, não é? Ora, quem organiza, não é, uma instituição, seus diretores, eles têm que gerenciar as ações que estão ocorrendo ali. Isso a gente não faz sem ordem, sem organização. Isso só se dá a partir de um sistema extremamente organizado. Por isso que nós vamos chamar político, porque política é uma palavra que você não pode dissociar da palavra ordem. Como nós dizíamos aqui, em face das explicações anteriores, observamos que o exercício político, tanto no sentido da atividade profissional quanto na administração institucional, está atravessado pela palavra ordem. É a palavra ordem que vai determinar a política. Mas, professora, ordem é uma palavra dúbia, não é? O que é que eu quero dizer com isso? Ela é uma palavra que causa equívoco, porque eu tenho tanto ordem no sentido de organização, não é? Como eu tenho ordem no sentido de mandar, quando eu ordeno alguém a fazer algo. Veja que esses dois sentidos se aplicam ao contexto político, ao exercício político, porque nós não conhecemos ainda na nossa estrutura uma instituição que não tenha uma hierarquia. Essa hierarquia tanto é um modo de organização, quanto ela é um modo de níveis de poder. Por isso, a palavra ordem se faz importante. Então, o que é política? A atividade política implica participação consciente e organizada de amplos setores da sociedade. Disto decorre a existência de projetos e programas que fixam os objetivos imediatos e imediatos. Vou explicar direitinho isso aqui para vocês, né? Bem como os meios ou métodos para realizá-los. Mas vamos voltar aqui para o começo do slide do Vasque.
Ele diz que é participação consciente. Então, política não é qualquer participação. Como nós dizíamos ali no comecinho da nossa atividade, dentro de uma sociedade, existe um grupo apenas de pessoas que pode, não é, então, participar da vida política, que são essas pessoas responsáveis e conscientes dos seus atos. Veja que o próprio Vasques destaca aqui para nós. É uma participação consciente. Como é que eu participo conscientemente? Quando eu sei o que eu quero, quando eu sei o que é que eu quero combater, quando eu sei o que é que eu quero melhorar, quando eu sei o que é que eu quero atingir. Ou seja, a minha participação é consciente quando eu consigo desenhar objetivos. Quando eu, como cidadão político, como cidadã política, tenho uma visão social do que dentro dessa sociedade precisa ser melhorado. Eu posso olhar para a saúde, eu posso olhar para a educação, para a infraestrutura, para a distribuição da renda, eu posso olhar para diversos setores. Eu vou poder dar conta de tudo? Não. Eu tenho que ter consciência de qual é, no momento, o que eu acho que deve ser o mais investido, o mais atacado. Então, é nesse sentido que a minha participação torna-se consciente e organizada, porque eu não posso sair defendendo todas as bandeiras. Eu posso apoiá-las, mas eu não posso defender todas, porque eu tenho que ter um objeto conhecido, saber o que eu quero com aquele objeto e saber quais as respostas eu posso esperar. Aí ele vai falar aqui, olha, a existência disto decorre a existência de projetos e programas. Ora, se eu me dedico a uma pasta, é claro que eu vou desenvolver projetos para ampliar as ações que dizem respeito a isso. Então, isso vai aumentar a minha participação política e vai tornar essa participação política cada vez mais consciente, né? Dessa maneira, sem excluir que ocorram também atos espontâneos dos indivíduos ou grupos sociais, a política é uma forma de atividade prática, organizada e consciente. Veja, então, política, como vai dizer o Vasques, é uma forma de atividade prática, organizada e consciente. Aí, muitas vezes, você diz assim, professora, mas a gente, dentro do nosso quadro político, a gente não percebe muito isso, não. A gente vê muita desorganização nos órgãos e tudo. Mas por que que isso está acontecendo? Porque falta isto que nós estamos aqui defendendo desde a nossa primeira unidade. É a educação como ferramenta de um devir, ou seja, como ferramenta transformadora, como ferramenta de conscientização, de abertura de horizontes para uma sociedade. Nós voltamos a repetir aqui para você. O progresso social, ele só acontece quando há reflexão. Ele só acontece quando a educação reflexiva ultrapassa. Sem isso não ocorre progresso. É por isso que nós vamos sentir essa angústia que parece que está desorganizado, mas não está desorganizado não. Está bem organizado. Falta apenas que nós tomemos pé, consciência e comecemos a participar onde nós consideramos que precisa de maior atenção nossa como cidadão e como cidadã. E o que é ser cidadão? Em face do conceito de política, podemos afirmar que o Estado, por meio dos profissionais da política, é sozinho responsável pelos programas de política pública que favorecem a cidadania? Claro que não, não é? Então, primeiro porque quem são os profissionais da política? Eu vou ter aí
uma distinção. Quando eu falo profissionais da política, eu estou falando daquelas pessoas que se candidatam a cargos públicos, não é? Como deputados, vereadores, governadores, presidente. Essas pessoas nós vamos chamar que são os profissionais políticos. Entretanto, todo profissional político é um cidadão, mas nem todo cidadão é um profissional político, né? Veja bem, eu sou uma cidadã, eu tenho ação política, mas eu não sou uma profissional, porque eu não me candidatei a nenhum cargo. Deu para entender? Então, veja bem, todo, né, todo profissional político é cidadão, mas nem todo cidadão é um profissional político. Na medida em que profissional político é aquele que se candidata a cargos públicos, de vereador, de senador, de deputado estadual, federal, enfim, não é? Então, olhando isso, veio a nossa pergunta. O Estado, né? Podemos afirmar que o Estado, sozinho, é responsável pelos programas de política pública que favorecem a cidadania? Não, é claro que não. E por que não? Né? E por que não? Espera aí que ele tá aqui. E por que não? Porque ser cidadão é entender-se como agente social responsável pelos desenvolvimentos pessoal e coletivo. Ser cidadão é agir em prol do bem-estar político e social da coletividade, tá certo? Então, o Estado sozinho, ele não é responsável pelas ações políticas. Nós, como cidadãos, como cidadãs, temos a obrigação de nos envolvermos e apresentarmos soluções para resolver o problema da política. Nós vamos ter, na história da filosofia, eu gosto de abrir uns parentezinhos. Na história da filosofia, nós vamos ter um caso muito interessante. Platão, antes de Cristo, né, século 3, 4 antes de Cristo, era, no que concerne à educação, no que diz respeito à educação, era opositor de Homero. Por quê? Ora, porque Homero educava a sociedade grega e até nós, né, recebemos ainda os influxos dessas luzes, desse ensinamento, né? Ele ensinava através de mitos, não é? De histórias fantásticas, não é? Veja aí o exemplo Ulisses, não é? Que se amarra no mastro para não ouvir o canto das sereias e ser seduzido por elas, não é? O Ciclope, que era o homem de um olho só. Então, todas essas histórias homéricas que estão lá na Ilíada e na Odisseia, era o modo como a sociedade grega era educada. Platão se opôs a isso. Platão vai dizer o seguinte: ora, o cidadão, para ser um governante, para ser um homem político, para ser de Estado, ele deve ser educado dentro da realidade, dentro da verdade, e não com fantasias. Platão disse isso e foi para o canto dele? Não, nada disso. Ele escreveu um maior tratado de educação que se conhece no Ocidente até hoje, que é a República, ou sobre a educação, de Platão, né? Na República, Platão vai estabelecer todo um método de como o cidadão deve ser educado para se tornar um cidadão governante, para se tornar isto que nós vamos chamar hoje de profissional político. Quer dizer, ele viu o problema e se manifestou e mostrou uma solução. É isso que falta para nós. Nós todos somos cidadãos. Entretanto, nós criticamos o governo, nós dizemos que fulano não é isso, que fulano não presta. Somos, às vezes, até vulgares nos nossos julgamentos. Mas quantos de nós para
e estabelece uma reflexão séria sobre isso e aponta uma solução para esses problemas. Não. Geralmente nós criticamos, aí nós voltamos lá para o nosso canto e deixamos a coisa correr do mesmo jeito e ainda nos escondemos atrás daquela fantasia de que isso é assim mesmo, isso não muda. O que é uma mentira, porque se as pessoas mudam, vão mudando, uns vão morrendo, outros vão nascendo, é claro que as coisas mudam. Por que que não mudaria na ação política? Não muda muitas vezes porque nós nos acomodamos. Então, veja bem, ser cidadão é entender-se como agente social responsável pelo desenvolvimento pessoal e coletivo. Ora, nesse sentido, se eu sou agente, eu tenho que agir, eu tenho que participar. Ser cidadão é agir em prol do bem-estar político e social da coletividade, não é? Então, o que é ser cidadão? A igualdade de direitos, a cidadania, contudo, deve contribuir para o devir humano, que é essa mudança que a gente está falando, né? Você não pode dizer que eu não me envolvo em política porque política não dá em nada, isso é assim mesmo. Não, nada disso. Nós vamos ter agora em outubro, não é? Um pleito eleitoral onde nós vamos poder exercer a nossa cidadania. E nós temos que nos envolver nisso de modo consciente, de modo aberto, de modo sincero, mas prevendo tanto o nosso bem-estar quanto o bem-estar coletivo. Ou seja, isso que nós vamos chamar de devir humano. O devir humano, até lembrando a nossa aluna Rosiane, não é, que queria muito falar sobre devir humano, só para lembrar, devir humano é exatamente essa chegada transformadora. Este ser que diz, eu vou para a ação porque eu me arrisco a ver qual será a consequência dessa ação, não é? Assim, nós vamos ter que o mundo humano é criado e produzido social, cultural e historicamente. Logo, o Estado e os direitos também foram inventados como forma de organizar a vida social e não existem sem cidadãos, né? O Estado, o poder e os direitos são elementos do devir humano. Bom, dá uma olhadinha. Está lá na nossa apostila, que eu insisto, leia esse conteúdo integralmente. Mas eu quero voltar para cá. O mundo humano é criado e produzido social, cultural e historicamente. Aí eu paro bem aqui e pergunto para você, meu aluno, minha aluna, que está aí do outro lado, nos atendendo, não é? Nos assistindo. Quem são as pessoas que produzem social, cultural e historicamente? Somos nós, os cidadãos, aquela parcela que é capaz de se responsabilizar dentro da sociedade, não é? Como é que nós organizamos a nossa vida social? Olha que ele mesmo diz, não é? O Estado de Direito também foram inventados como forma de organizar a vida social e não existem sem cidadãos. O Estado, o poder e os direitos são elementos do devir humano, ou seja, nós, agentes sociais, cidadãos, sejamos profissionais políticos ou não, é que somos os agentes transformadores. E isso se dá, também dentro do tempo. Isso se dá historicamente. Torna-se fácil perceber que a vida política é uma malha tecida pelo envolvimento responsável dos cidadãos nas instituições com o objetivo de criar, efetivar e transformar as formas de sociabilidade. Isso torna-se possível pelo exercício da cidadania, que é o que nós vamos fazer em outubro.
É um exercício de cidadania, nós vamos poder votar, escolher nossos representantes. Isso não é um ato qualquer. Isso não é um ato para você fazer e em seguida você ir beber. Esse não é um ato para você na véspera encher a geladeira de cerveja. Nada contra, sem puritanismo, mas é um ato para você refletir, para você pensar, porque é essa sua escolha que determina o tipo de sociedade que nós vamos ter, não é? Então, qual é o objetivo das instituições? É criar, efetivar, olha aqui o devir, e transformar as formas de sociabilidade, não é? É essa transformação que nós temos o poder de operar numa primeira via pela educação e numa segunda via na oportunidade da eleição. O Estado, por isso, não pode ser considerado como algo alheio e privado em relação aos cidadãos. Uma visão dessa estaria alienada. É claro que não pode. O Estado, ele é de todos. Olha, ele diz aqui, não pode, não é, ser considerado como algo alheio e privado. O Estado, ele é nosso. Por quê? Porque nós, cidadãos e cidadãs, é que formamos o Estado, é que transformamos, é que lhe damos alimento cultural, alimento histórico e lhe damos sedimentação e força social. O Estado, territórios, leis e instituição é político e tudo que está sob sua guarda é público. Sendo público, pertence a todos os cidadãos que nós seguimos aqui, não é? O Estado é público, tá aqui. O que quer dizer esse público? Que ele é de todos. Mas aí eu paro e faço só um questionamentozinho. Tem vezes que a gente chega num lugar, uma escola pública, por exemplo, aí tá lá, a cadeira quebrada, o banheiro estragado. Aí eu paro, às vezes eu faço esse questionamento dentro da sala de aula. Mas vem cá, na sua casa, você quebra o vaso? Você quebra a cadeira? Não é? Por que que você não quebra? Porque você paga por aquilo diretamente. É essa visão que nós temos que alargar para o momento público. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos que estamos pagando ao público. Nós entendemos que o público nos é dado e não é. O público, a escola pública, ela é a escola mais cara que existe. Porque ela sai dos nossos impostos, ela é paga por todos nós. Então, nós temos que cuidar dela. Nós temos que educar a nossa criança a perceber que aquilo é um patrimônio dela. Ela vai usar esta mesa, né? Ela vai usar esta cadeira. Entretanto, vem outra que depois vai usar. Então, ela tem que saber cuidar. Porque aquilo não é dela para ser destruído, é dela para ser elemento de construção, é dela para ser elemento de colaboração, de contribuição. Então, essa ideia do Estado público, ela deve ser fomentada pela educação como algo que é de todos, mas que não deve ser destruído, ao contrário, que por ser de todos, ele deve ser preservado, igual como nós falávamos da natureza, né? A questão da natureza, ela hoje mudou-se a ideia, nós não temos só que usar e dominar, nós temos que preservar. Assim é o público, nós não temos só que usar, nós temos que saber preservar a coisa pública, a res pública. Por quê? Porque isto, res pública, é a coisa de todos, é a coisa de que todos nós precisamos, não é? Então, cada cidadão tem responsabilidade, olha a nossa palavrinha aqui aparecendo de novo, para cuidar, conservar e transformar as coisas públicas e o próprio Estado, tanto quanto é criado para melhorar a vida humana. Deixa eu explicar uma coisa, quando eu tenho esse idem aqui, é porque está na mesma página lá da apostila do Profuncionário, tá? Então, política, devir, educação e cidadania. Nós vamos concluir dizendo que a educação é a malha central
que possibilita a formação para a cidadania. A educação é o motor da transformação. A educação é a abertura originária para a formação e a ação política. Essas 3 afirmações eu quero explicar de modo distributivo. Como é que eu vou explicar isso de modo distributivo? Eu vou dizer que a educação é a malha central que possibilita a formação para a cidadania. Se eu retirar da educação, da sociedade, o direito de educação, eu não terei condição de formar cidadãos. Então, veja, a educação não é responsabilidade apenas dos professores, uma vez que ela tanto é formadora de ofícios quanto de caráter. Então, por isso que eu digo que ela é a malha central da formação e da construção social. O cidadão, olha que todo cidadão é assim responsável pela educação. Já no segundo momento, eu vou dizer que o ensinar e o aprender são basilares para a formação da cidadania. Portanto, o meu local de trabalho deve ser também o lugar para aprender e ensinar. O exercício da cidadania, ele é atravessado pelo dever, pelo trabalho, mas se eu não tenho a educação, eu não tenho nenhuma das outras matrizes. Portanto, nós vamos voltar e dizer que a educação é essa malha central que forma o tecido social, do qual nós somos os cidadãos e cidadãs. A educação, né, é ferramenta primeira e última para a abertura da reflexão humana. E a reflexão é, por sua vez, a base para a ação política. Daí nós vamos dizer, quando a educação ela ensina ofícios, ela deve prever também o desenvolvimento do caráter reflexivo. Porque uma educação que apenas se preocupa com o ofício, ela se torna mecânica. Ela não cria, ela não desenvolve o caráter cidadão, o caráter cidadã. Ela apenas torna robôs, coloca robôs humanos dentro da sociedade. E isso nós não queremos. A política, sendo ação humana organizada e ordenada para atender o bem coletivo, deve fundar-se em uma educação reflexiva. Volta aqui nosso aspecto, a fim de efetivar suas intenções com o apoio de cidadãos e cidadãs responsáveis por si e pelas gerações futuras. Voltamos a nos preocupar em ter uma educação reflexiva, uma educação para o cuidado, na medida em que nós temos aquilo que Max Scheler vai chamar uma vida eterna. Quem vive eternamente somos nós? Não, é a humanidade. Eu saio daqui, deixo de usar essa mesa, vem outro professor, vem outro aluno e a utiliza, não é? Então eu tenho que preservar isto aqui, pensando em quem vem depois, pensando no devir, pensando nas ações posteriores. Você se torna cidadão pela participação e pela responsabilidade que tem com as coisas públicas, mantidas ou não pelo Estado, pertencendo a todos os cidadãos. A todos os cidadãos. Assim, não é? Nós vamos ter que eu tenho que ter um cuidado originário, um cuidado mais acabado com tudo que diz respeito ao desenvolvimento social, a fim de que eu possa garantir um desenvolvimento e o aproveitamento melhor da geração posterior. Não é? Nesse caso, a educação escolar não é uma caridade do Estado. Gostei muito disso aqui, mas um direito dos cidadãos do que são
dos que são corresponsáveis pelo que o Estado faz. Volta lá o começo da nossa conversa. A educação não é uma preocupação de uma classe profissional, mas é uma preocupação de toda a coletividade social, ok? E assim, nós vamos começar a caminhar para o encerramento dessa nossa aula, a qual nós esperamos, não é, que você tenha aproveitado e que você adote uma posição reflexiva. Quando começarmos a nossa atividade, eu espero que você, meu aluno, minha aluna, meu aluno e minha aluna, né? Eu me atrapalhei aí um pouquinho. Eu espero que você leia a nossa apostila integralmente e eu vou pedir que você analise o sumário dessa apostila. E por que, professora, que tenho que ler o sumário dessa apostila? Porque eu quero que você entenda como o devir se relaciona com cada traço do que foi tratado aqui. Que traços são esses? Educação, trabalho, política e cidadania. Tá certo? Quando você for fazer sua redação, a que nós pedimos ali na atividade, eu espero que você, primeiro, perceba qual é o seu papel. Eu estou sendo cidadão? Se eu sou cidadão, que tipo de cidadão eu sou? Um cidadão participativo ou um cidadão passivo? Faça esse exame de consciência e tenha uma participação política na vida profissional, na vida social, também consciente. Fica aqui o meu bom dia e o meu agradecimento pela atenção de vocês, com votos que tenhamos aí mais um bom jogo de Copa e que nós sejamos hexa, né? Afinal de contas, estamos nessa torcida aí há tempo. Obrigada a todos e a todas. Olá pessoal, bom dia a todos e a todas, bom dia tutores, bom dia alunos, bom dia a todos os polos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. E hoje é uma terça-feira típica, uma terça-feira diferente, é uma terça-feira que nós brasileiros acordamos nessa expectativa para assistir o jogo. Daqui a pouco nossa seleção vai entrar em campo, né? E como brasileiro nós estamos aqui nessa torcida positiva para que dê tudo certo, saia tudo dentro da normalidade. É o que se espera de um jogo da nossa seleção e no nosso país também. Como vocês sabem, toda terça-feira eu estou aqui com vocês para finalizar os módulos, corrigindo os questionários com vocês e tirando algumas dúvidas. Vamos lá, nossa primeira pergunta? A primeira pergunta diz o seguinte: estabeleça a relação entre educação e cidadania. Então, aqui está pedindo para que façamos uma relação entre educação e cidadania. A resposta diz o seguinte: você se torna cidadão pela participação e pela sua responsabilidade. Observa aqui, pessoal, que quando a pergunta está pedindo para que faça uma relação entre educação e cidadania. O que seria isso? A educação, relacionar educação e cidadania, são dois processos de desenvolvimento de nós, seres humanos. Então, você só pode se tornar um cidadão a partir do momento que você desenvolve a sua capacidade de cidadão, que você contribui para o processo de evolução da sua cidade, do seu bairro. E a responsabilidade com as coisas públicas. Ó, as coisas públicas mantidas ou não pelo Estado. Então, o Estado, ele rege as suas leis, que elas são inerentes aos nossos deveres como cidadão. Só que, ao mesmo tempo que você tem seus deveres, você também tem seus direitos. E isso também está implícito na lei. E aqui o Estado, ele rege algumas leis que nós vamos estar vivenciando nos próximos slides, o que seria
né, esta lei implícita para nós, cidadãos, estarmos cumprindo e desenvolver o nosso papel dentro do contexto social, pertencendo a todos os cidadãos, ou seja, toda a lei pública, ela está mantida pelo Estado, ele é criado pelo Estado, para que venha pertencer a todos os cidadãos, a todas as pessoas que vivem naquele território nacional. Esse texto ele foi tirado do Profissionário, vocês depois podem estar fazendo as suas leituras no volume 3, página 76. Vamos lá para o próximo. Eu trouxe aqui uma observação sobre cidadania, um pequeno conceito, um pequeno parágrafo. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres. Aqui, ó, deveres, direitos, envolve também esses direitos civis, políticos e sociais, estabelecido na Constituição. Então, pessoal, nós temos uma Constituição que ela estabelece leis, depois de ser julgada, aprovada, discutida, é sancionada. E aí vem o que compete a nós como cidadão. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos. Ou seja, eu tenho direitos, eu tenho deveres, mas ao lado dos meus deveres, eu também tenho meu direito. Eu cumpro o meu papel como cidadã, mas também eu tenho os meus direitos também. Eu posso estar exigindo os meus direitos legais. Vamos lá para o próximo. Aqui eu trouxe, pessoal, uma observação do que seja direitos e deveres. Aqui vocês podem estar observando, nessa imagem aqui, é dentro de um laboratório de coleta de sangue. Ou seja, aqui tem um cidadão, ele está exercendo o seu papel de cidadão. Ele está doando o que ele tem de melhor nele, que é o sangue. Ele não é obrigado, mas por eu entender que o meu papel de cidadão também é favorecer e contribuir ao outro, à vida, eu vou fazer uma doação voluntária de sangue. Eu não posso doar e ao mesmo tempo cobrar. Eu não posso ter a intenção de estar cobrando uma doação de sangue. Eu tenho que entender que o meu papel é também contribuir com a vida, ajudar a quem está precisando. Por isso que ele é voluntário e não há necessidade de você ser conhecido por quem vai receber o sangue. É coletado, você faz a triagem, coleta e sai dali, pronto. Cumpriu o seu papel de cidadão. Alguém vai estar precisando deste sangue no hospital, alguém vai estar precisando deste sangue em algum lugar da cidade que você mora, correto? A outra imagem que vocês observem é uma imagem, conforme vocês estão vendo, é a imagem de uma pessoa que estaciona o carro ao lado de uma via pública. E aqui você observa, pessoal, que o carro dele aqui, ó, ele trouxe sacolas de lixo e ele está jogando lixo em plena via pública. Ele não está contribuindo com o papel. Qual é o papel dele? Preservar o meio ambiente. É um dever? É um dever. Preservar esse meio ambiente que ele vive. Mas ele, no momento, ele está tendo uma ação ilegal ao que a lei determina. Ele não pode estar poluindo o meio ambiente. Nós temos que estar preservando. É meu papel enquanto cidadão preservar o meu local de trabalho também. Eu não posso sair jogando lixo, porque quando chover, esse lixo aí vai acumular e pode trazer doença. Ou seja, ele está aqui rompendo e infligindo uma demanda que é o dever dele enquanto cidadão. Ele não pode, em hipótese alguma, estar agindo dessa forma. Como que ele vai exigir um direito se ele está quebrando uma regra, que é o próprio dever dele? Ele vai exigir que direito? Se ele está poluindo a cidade, se ele está poluindo aquela avenida. Vamos lá para o próximo. Aqui na questão 2, apresente uma definição de política. Aqui, ó. Vamos definir o que seria política. Como cidadão,
você tem direitos. Em relação a esses direitos, é igual a todos os homens e mulheres. Aqui, ó, todos os homens, todas as mulheres e todos os homens que pertencem ao mesmo estado. Aí já encontra um primeiro valor pelo qual pode valorar a dimensão política do dever humano. Além desta definição, eu também trouxe um material para trazer mais uma abrangência do assunto, correto? Então, aqui vocês estão vendo que está pedindo para fazer uma definição entre direitos, definição de política, o que seria essa política? Nós estamos em plena Copa do Mundo. Como vocês sabem, a Copa do Mundo também teve uma questão política. A decisão, a tomada de atitude, onde vai ser feita a Copa, de que forma vai ser feita a Copa, qual é o país que vai sediar a Copa, existe condições físicas para estar recebendo uma população que vem de outro país, o que vai ser adequado. Por isso, existiu uma questão política para que a Copa hoje acontecesse aqui no nosso Brasil, ok? Vamos para o próximo. A continuação sobre política. Atividade política implica também na participação consciente e organizada, conforme eu falei agora há pouco. Tem que ser consciente, organizada, para que saia dentro da normalidade, para que não ocorra nenhum entrave que venha prejudicar o que se propôs ou um projeto. Vamos lá para o próximo. Conceito, eu trouxe mais um conceito. Política denomina arte, ciência da organização. Ou seja, o conceito de política é uma denominação que está voltada à ciência e à organização. Direção e administração de nações, o Estado. Aplicação desta ciência aos assuntos internos da nação. Aí envolve a política interna ou assuntos externos. Tudo que envolve política, ela deve ser vista como uma ciência, ou seja, pesquisada. Aquilo que não se pesquisa não se considera ciência. Para que um fato seja confirmado como ciência, precisa passar pelo experimento. E a política é a mesma coisa. Tudo que vai ser decidido precisa passar por um experimento, uma investigação. Fora isso, fica difícil você afirmar que é política, que é ciência. Passou pelo crivo da observação, da análise, foi aprovado? Ou seja, tudo que é ciência tem que passar pela pesquisa. Vamos aqui, eu trouxe aqui uma questão política de ciências. Ou seja, aqui nós temos exemplos, aqui ó, exemplo de políticas. Vamos lá. As políticas públicas de educação e saúde. Vou fazer um breve parêntese aqui sobre essa política de educação. Como é que está a nossa educação hoje? Quais são as políticas desenvolvidas para melhorar a educação? Que capacitação está sendo feita? Vocês podem estar se reportando ao curso que vocês estão fazendo, que é o pró-funcionário. É uma política que visa a capacitação, melhorar a condição de trabalho do funcionário que já está trabalhando naquela empresa já por algum tempo. Então, vamos capacitá-lo para que reporte esse funcionário ao desenvolvimento, ao progresso, a tudo que está acontecendo em mudança social e mudança de educação. E a saúde? O que está sendo feito para a saúde? O que está sendo trabalhado? O que está sendo pesquisado? Então, isso são exemplos de políticas públicas. As políticas públicas, como nós vimos no slide anterior, internas e externas. Então, internamente, eles trabalharam e desenvolveram os projetos que viessem atender à necessidade
da população, do indivíduo, do sujeito. E isso tem que estar inerente à necessidade de cada um. Educação é direito de todo, como diz a lei. A lei diz, educação, saúde é um direito de todo, gratuito, e tem que ser gratuito, mas que atenda de qualidade. Não pode ser gratuito, então não vai ter uma qualidade. Não, tem que ser com qualidade, porque os direitos humanos também diz isso, que nós temos que ter, é nosso direito. Direitos e deveres. Temos direitos? Temos os deveres, e os deveres devem atender às nossas necessidades. Aqui nós temos a política nacional do meio ambiente, instituída pela lei federal. Olha aí, lei federal, preservar o meio ambiente, preservar a água, tudo que a natureza nos dá como benefício, nós precisamos preservar. Está implícito na lei. No slide anterior que eu mostrei, uma pessoa jogando lixo em plena via pública, ele está infringindo essa lei, a lei federal de preservação ao meio ambiente. Em hipótese alguma, ele está cumprindo o papel dele de cidadão. Aí nós nos reportamos aqui para a Política Nacional de Recursos Hídricos, mediante, olha aqui, outra lei federal, a Lei 9.433. Então, nessa lei federal aqui, pessoal, Política Nacional de Recursos Hídricos, ou seja, aqui nós temos essas imagens. Aqui nós temos Educação, PNMA e Plano Nacional de Recursos Hídricos. A preservação da água. Hoje nós não podemos mais ligar uma mangueira para lavar um carro e deixar a mangueira ali. Hoje nós não podemos mais estar escovando os dentes e com a torneira ligada. Não, hoje você usa, fecha e volta a usar de novo. Não tem mais como. Porque, segundo as pesquisas, lembra que eu falei de ciência? Tudo que é ciência tem que passar por uma pesquisa. Se não passa por uma pesquisa, não é ciência. E, através da pesquisa, encontrar uma resposta. É preciso preservar hoje o meio ambiente. A Política Nacional de Recursos Hídricos diz que nós precisamos preservar esta água, o bem precioso da natureza, senão as futuras gerações, nossos netos, bisnetos, eles correm o risco de ficar sem água, passar por situações que venham trazer com que eles passem alguma necessidade em questões de água. E hoje não é tão fora do Brasil. Hoje nós sabemos que regiões do Nordeste falta água, seca, intensa, animais morrem. E é preciso que esta política de recurso hídrico, esta política pública, esteja trabalhando em favor dessas pessoas. Por que não tem ainda água? O que precisa fazer para que no Nordeste as pessoas tenham esse benefício? Não é direito? É direito de todos. Então, é preciso que esse direito seja válido. Vamos lá para o próximo? Terceira questão, considerando o devir a educação como formadora de ofícios do caráter. Olha aqui, pessoal. Devir na educação, formadora de ofício do caráter humano. Faça uma redação contendo 15 laudas, ou seja, 15 linhas sobre, olha o tema, a importância da educação para a cidadania. No módulo anterior, nas aulas anteriores de terça-feira, nós abordamos essa questão. E hoje eu trouxe para vocês um pequeno parágrafo só para ajudar vocês a desenvolver essas 15 linhas aqui, que diz o seguinte: a educação para a cidadania pretende fazer de cada pessoa um agente de transformação. Educar é um ato que visa a convivência social, a cidadania e a tomada de decisão, de consciência. E essa consciência está envolvida com a política. Ou seja, este devir, a educação para a cidadania, pretende fazer que cada pessoa um agente de transformação. Quando eu me educo, eu educo o outro. Então, pela educação, eu trago transformação para a minha vida própria.
Só pela educação eu vou entender quais são os agentes de transformação, que educar é um ato de convivência social. Eu vou aprender que naquele convívio eu desenvolvo certo papel e eu desenvolvo vários papéis sociais. Na minha casa eu sou uma pessoa, no meu trabalho eu sou outra. Não que eu tenha várias personalidades, mas existe uma e eu tenho que entender que dentro desta única personalidade, eu, enquanto pessoa, enquanto cidadã, eu desenvolvo vários papéis. Então eu tenho que entender que a educação é um agente de transformação e ela me educa para me saber conviver. Conviver na família, no trabalho, na rua, onde eu for. Vamos lá para o próximo? Eu creio que esse é o último. Comente como você entende a palavra ordem. Ordem é uma palavra que está na boca do povo. Precisamos de ordem. Ordem na educação, ordem na saúde, ordem na política. Visões políticas com organização. Nós estamos sempre falando essa palavra ordem no contexto da ação política. Eu não vou me delongar muito com relação a essa ordem no contexto político, porque vocês mesmos já podem estar imaginando como está a nossa política, o que precisa mudar na política, o que está faltando, que a política hoje ela favoreça a sociedade e não em detrimento de outro. A ação sobre o sistema educativo não pode ocorrer sem o aval de certas transformações. A ação sobre o sistema educativo não pode ocorrer sem o aval de certas transformações sociais que, evidentemente, decorrem de decisões de ordem política. Ouviu aí, pessoal? A ação sobre o sistema educativo não pode ocorrer sem o aval. Toda ação educativa, conforme eu falei, ela precisa ser analisada. Nessa educação, o que vai favorecer ao indivíduo? O que está implícito? Vai transformar? Vai trazer evidências que vão decorrer de decisões de ordem política? É preciso estar bem claro, bem entendido, que essas decisões, elas precisam ter decisões políticas, mas elas precisam trazer mudanças sociais. Não pode simplesmente tomar uma decisão, não. Tem que ser analisada, tem que ser pensada. Qual é a necessidade do povo? Qual é a demanda de hoje? O que precisa transformar? E aqui tenho uma excelente semana, uma ótima expectativa para o jogo daqui a pouco, é o que se espera, né, que tudo saia dentro da normalidade. E aqui, como vocês observam, tem uma frase: só a educação produz cidadania. Então, quando eu me educo, eu descubro meus direitos e, ao mesmo tempo, eu descubro os meus deveres. Então, pela educação, eu posso produzir ações de cidadania. Que vocês tenham uma ótima terça-feira, um ótimo feriado e na próxima terça eu aguardo vocês aqui, correto? Deus abençoe e vamos lá torcer pela seleção. Bom dia a todos.